Você já parou para pensar por que Deus, às vezes, separa você de tudo e de todos? Pode parecer cruel ou até injusto, não é? Mas e se essa solidão for, na verdade, o maior presente que Ele poderia te dar? Muitos acreditam que a solidão é um castigo, mas a verdade é que Deus usa esses momentos para moldar, transformar e preparar você para algo que ainda nem pode imaginar. Pense no que Ele fez com Davi, José e até mesmo com Jesus. Todos eles passaram por períodos de separação antes de entrarem nos maiores propósitos de suas vidas. Talvez você esteja aí sentindo o peso da solidão, pensando que Deus se esqueceu de você ou que não tem importância. Mas e se eu te dissesse que esses momentos são intencionais? Que Deus está removendo distrações para falar diretamente ao seu coração? Imagine o que Ele pode estar preparando enquanto você pensa que nada está acontecendo. Neste vídeo, exploraremos por que Deus às vezes deseja que você fique sozinho, como essas fases de isolamento servem a um propósito maior e como você pode usá-las para transformar completamente sua vida. Se você já se perguntou, por que estou passando por isso? Zrenia, é hora de encontrar respostas que podem mudar sua perspectiva sobre a solidão e revelar os planos incríveis que Deus tem para você. A solidão é uma daquelas experiências que muitas vezes nos assustam, mas no plano de Deus, ela carrega um propósito transformador. A Bíblia nos ensina que há uma diferença entre estar sozinho e buscar a solitude. A solidão é um vazio que machuca, enquanto a solitude é a escolha intencional de se retirar para estar em comunhão com Deus. Jesus exemplificou isso quando se retirou ao deserto antes de iniciar seu ministério público. Mateus 4, 1 a 11. Ele não foi para lá por acaso. Foi guiado pelo Espírito Santo. Isso nos mostra que, às vezes, a ausência de distrações externas é o que Deus usa para falar diretamente ao nosso coração. No deserto, Jesus enfrentou tentações, mas também foi fortalecido para sua missão. Esse exemplo nos ensina que momentos de solitude podem ser decisivos para redefinir nosso propósito. Pense em um momento em que você esteve isolado, talvez durante uma doença ou uma mudança inesperada. Pode ter sido doloroso, mas ao olhar para trás, você percebe que aquilo te aproximou de algo maior. Na sua sabedoria, Deus usa esses momentos para moldar a nossa fé. A lógica de Deus por trás da solitude é simples. Sem o barulho do mundo, conseguimos ouvir a sua voz. É como silenciar todas as notificações do seu celular para se concentrar em uma ligação importante. Deus quer sua atenção total, mas é preciso coragem para silenciar suas preocupações e confiar no processo. Uma maneira prática de cultivar essa escuta é reservar um tempo diário para meditar na sua palavra. Considere o Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Comece com apenas 5 minutos de silêncio antes de orar. Jesus não apenas suportou a solitude, ele a usou como uma plataforma de preparação. Essa é uma lição para nós, porque vemos a solidão como um castigo, quando na verdade pode ser um convite para crescer. Se está difícil agora, lembre-se de que Deus pode estar preparando o solo do seu coração para algo extraordinário. Imagine-se como uma planta que precisa ser podada. O corte dói, mas permite que você cresça mais forte e produza mais frutos. Para muitos, a solidão parece uma interrupção, mas, da perspectiva de Deus, é um redirecionamento. O que está sendo removido da sua vida agora? Relacionamentos tóxicos, ambições desordenadas? Isso pode ser um sinal de que Deus está te afastando de tudo o que impede sua presença. Um exercício prático é escrever o que você mais sente falta nesses períodos. Isso pode revelar onde seu coração está ancorado e ajudá-lo a realinhar suas prioridades com as de Deus. Ao olhar para Jesus no deserto, vemos que ele encontrou força na palavra de Deus.
Está escrito, respondeu ao tentador, citando as Escrituras, Mateus 4:4. Isso nos ensina que momentos de solitude não devem ser desperdiçados, mas preenchidos com a verdade. Se você está enfrentando a solidão, mergulhe em leituras edificantes. Comece pelos Salmos, onde Davi expressa emoções genuínas e encontra conforto em Deus. Esses momentos de solitude, por mais dolorosos que possam parecer, servem a um propósito maior. Talvez Deus esteja usando esse tempo para te preparar para algo que você ainda não pode ver. Lembre-se, mesmo quando nos sentimos sozinhos, nunca estamos verdadeiramente sós. Deus está presente, guiando e fortalecendo-nos. Na Bíblia, o deserto é mais do que uma paisagem árida. É a sala de aula de Deus para ensinar lições profundas. Moisés é um exemplo clássico. Depois de anos de conforto no palácio de Faraó, ele se encontrou pastoreando ovelhas no deserto de Midian, Êxodo 3, 1-10. Longe de todos os privilégios, Deus o preparou para um chamado monumental. Essa transformação nos mostra que o deserto não é um lugar de abandono, mas de renovação. Quando a vida parece árida e sem direção, pode ser que Deus esteja trabalhando em algo grandioso, mesmo que você ainda não consiga ver. O povo de Israel também percorreu o deserto, não como um castigo, mas como um tempo de aprendizado. Em Deuteronômio 8, 2-3, Deus explica que os 40 anos serviram para testar seus corações e ensinar que o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Em vez de confiarem em sua própria força, tiveram que depender inteiramente da provisão divina, recebendo o maná diariamente. É um lembrete poderoso de que em tempos de escassez, Deus continua sendo nossa fonte de sustento. Muitas vezes, o deserto simboliza a necessidade de total dependência de Deus. Pense em momentos da sua vida em que você foi forçado a abrir mão do controle. Talvez por uma perda financeira ou um diagnóstico difícil. Nessas situações, percebemos que, assim como Israel, somos sustentados um dia de cada vez. Um exercício prático é se perguntar: em que áreas da minha vida ainda estou tentando controlar tudo sozinho, sem deixar espaço para Deus agir? Traga isso a Ele em oração, entregando suas preocupações aos cuidados dEle. Mas o deserto não é apenas um lugar de lições, é também onde Deus revela seu poder. Moisés encontrou Deus na sarça ardente no deserto. O povo testemunhou o Mar Vermelho se abrir enquanto fugiam do Egito. Esses eventos mostram que, em nossa vulnerabilidade, Deus se manifesta de maneiras extraordinárias. Pergunte a si mesmo: o que em minha vida parece impossível agora? Creia que o mesmo Deus que fez chover maná pode agir em seu favor. Espiritualmente, o deserto também representa uma jornada interior. É onde enfrentamos nossos medos, dúvidas e inseguranças. Pense em como você lida com o silêncio ou com a ausência de respostas imediatas. Para muitos, isso é desconfortável, mas é nesse espaço que Deus molda nosso caráter. Um passo prático é substituir parte do tempo gasto nas redes sociais por leituras devocionais, mesmo que seja por alguns minutos. Você verá como isso pode mudar sua perspectiva. A separação, muitas vezes vista como perda ou rejeição, pode, na verdade, ser um convite divino para o crescimento espiritual. O apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, experimentou um isolamento completo do mundo. Apocalipse 1, 9. No entanto, foi lá, longe de tudo e de todos, que ele recebeu uma das maiores revelações da história cristã, o livro do Apocalipse. Isso demonstra que nos momentos de separação, Deus pode estar nos posicionando para um encontro mais profundo com sua vontade e propósito. Portanto, se você está passando por um tempo de solidão, lembre-se, Deus pode estar te afastando para te aproximar dele. Ele pode estar preparando seu coração para algo maior do que você imagina.
Confie no processo e use esse tempo para crescer espiritualmente, pois os frutos da separação são eternos. Os exemplos bíblicos nos ensinam que o que agora parece ser um deserto pode, na verdade, ser uma preparação para algo muito maior. O crescimento espiritual exige paciência e perseverança. Assim como uma planta precisa de tempo para crescer depois de ser podada, nós também precisamos de tempo para florescer espiritualmente. Permita que Deus trabalhe em você durante esse período de separação, confiando que Ele tem um plano e um propósito em tudo o que faz. Os períodos de isolamento podem parecer solitários, mas são momentos preciosos de introspecção e renovação. Davi, ao fugir por desertos e cavernas, aprendeu a confiar profundamente em Deus. No Salmo 23:4, ele declara: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Esse tipo de confiança só é possível quando permitimos que a solidão nos aproxime do Criador. Assim como Davi encontrou forças no deserto, nós também podemos encontrar renovação em momentos de solitude. Deus é como um oleiro moldando o barro, conforme descrito em Jeremias 18:6. Ele usa o isolamento para nos transformar, moldando nosso coração e mente. Imagine-se como uma obra de arte em processo. O silêncio e a solitude são as ferramentas que Deus usa para refinar os detalhes da sua vida. Muitas vezes, esse processo nos leva a confrontar nossas falhas e fraquezas, mas é nesse confronto que ocorre a verdadeira transformação. O silêncio nos força a encarar medos e ansiedades que frequentemente tentamos evitar. Em Romanos 12:2, Paulo nos instrui a renovar nossa mente para discernir a vontade de Deus. Essa renovação pode começar com algo simples, como separar um tempo diário para refletir sobre seus pensamentos e emoções. Um exercício prático é anotar suas preocupações e pedir a orientação de Deus para cada uma delas. Isso não apenas clareia sua mente, mas também abre espaço para Deus agir em sua vida. Davi também nos ensina que o isolamento pode se tornar um lugar de adoração e comunhão com Deus. Nos Salmos, ele transforma sua solidão em cânticos que expressam tanto sua dor quanto sua confiança. Você pode fazer o mesmo, criando sua própria forma de adoração, seja através da música, da escrita ou de simples orações. Isso ajuda a transformar o isolamento em um espaço de adoração e conexão divina. Além disso, o isolamento nos prepara para desafios futuros. Assim como Davi aprendeu a lutar contra leões e ursos antes de enfrentar Golias, nossos períodos de solitude nos fortalecem para batalhas maiores. Pense em algo que você já superou no passado. Não foi durante momentos de isolamento que você encontrou clareza e forças para seguir em frente? Essa é a lógica de Deus. Ele nos prepara no silêncio para que possamos brilhar nos momentos certos. A introspecção durante o isolamento também nos ajuda a discernir o propósito de Deus para nossas vidas. Muitas vezes estamos tão consumidos pelas demandas diárias que perdemos sua direção. Considere reservar um dia na semana para se sentar em silêncio diante de Deus, refletindo sobre os próximos passos de sua vida. Salmo 46:10 nos lembra: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O isolamento não é um fim, mas um meio de renovação. Ele nos dá a oportunidade de recalibrar nossas vidas, abandonar o que não nos serve mais e abraçar um novo começo. Assim como o barro precisa passar pelo fogo para se tornar um vaso forte e belo, também precisamos passar pelo isolamento para sermos renovados na força e na graça de Deus. Há momentos em que Deus nos separa de certos lugares, pessoas ou circunstâncias para nos proteger. Moisés é um exemplo disso. Quando fugiu para o deserto de Midian para escapar da ira de Faraó, parecia uma derrota. Êxodo 2:15 a 22.
No entanto, foi nesse deserto que ele encontrou um novo propósito e começou a entender o plano de Deus para a sua vida. Da mesma forma, quando enfrentamos separações inesperadas, pode ser que Deus esteja nos livrando de algo que ainda não conseguimos enxergar. Jesus também nos ensina a importância de discernir quando se afastar. Em João 2:24, lemos que ele não confiava totalmente em todos, pois conhecia o coração dos homens. Essa sabedoria divina nos lembra que nem toda conexão ou oportunidade é para o nosso bem. Pense em uma porta que recentemente se fechou em sua vida. Pode ser difícil entender o porquê, mas muitas vezes é Deus te protegendo de algo desalinhado com seus planos. A separação também pode preservar bênçãos futuras. A história de Abraão e Ló ilustra isso claramente. Quando os pastores deles começaram a brigar por terra, Abraão propôs que se separassem. Gênesis 13:5-12. Ló escolheu as terras férteis, enquanto Abraão confiou em Deus e ficou com a porção menos atraente. No fim, foi Abraão quem recebeu a promessa de Deus. Essa história nos ensina que, mesmo quando a separação parece uma perda, Deus pode ter algo maior reservado para nós. Deus muitas vezes usa a separação para nos proteger de situações que poderiam nos prejudicar espiritualmente. Talvez você tenha sentido um desconforto ao permanecer em determinado ambiente ou relacionamento. Esse incômodo pode ser Deus sinalizando que é hora de se afastar. Um passo prático é orar por clareza e coragem para discernir onde você precisa estabelecer limites em sua vida. O silêncio é um dos elementos mais profundos de um relacionamento com Deus. Elias, após enfrentar intensa perseguição e medo, foi levado ao deserto. Lá, Deus não se revelou em um vento forte, em um terremoto ou no fogo, mas em um sussurro suave. 1 Reis 19, 11-12. Essa passagem nos ensina que para ouvir a voz de Deus, precisamos estar em silêncio. Em um mundo cheio de barulho e distrações, criar momentos de silêncio é essencial para aprofundar nossa relação com o Criador. Salmo 46:10 nos convida: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O silêncio nos permite pausar nossas ansiedades e ouvir o que Deus deseja nos dizer. Pense em quantas vezes você tentou resolver algo sozinho, sem sucesso, apenas para perceber depois que Deus estava esperando que você parasse para que Ele pudesse agir. Estabelecer um momento diário de silêncio, mesmo que por apenas 5 minutos, pode transformar sua perspectiva espiritual e trazer clareza às suas decisões. Jesus é o maior exemplo da importância do silêncio. Ele frequentemente se retirava para lugares solitários para orar e se conectar com o Pai. Lucas 5:16. Mesmo rodeado por multidões, ele entendia que sua força vinha desse tempo de comunhão. Para aplicar isso em nossas vidas, podemos reservar um momento no início ou no final do dia para ficarmos em silêncio diante de Deus, buscando sua direção. O silêncio também nos ensina paciência e confiança. Em nossa busca por respostas imediatas, frequentemente esquecemos que Deus opera em seu tempo perfeito. Elias aprendeu que Deus nem sempre age de forma grandiosa, mas muitas vezes em pequenos e discretos sinais. Na próxima vez que você se sentir ansioso por respostas, lembre-se de esperar em silêncio. Deus está sempre trabalhando, mesmo quando não conseguimos ver. Passar tempo sozinho com Deus é uma prática essencial para quem deseja uma vida espiritual rica e profunda. Jesus demonstrou isso ao longo de seu ministério. Em Lucas 5:16, vemos que ele frequentemente se retirava para lugares solitários para orar. Se o próprio Filho de Deus valorizava esses momentos, quanto mais nós deveríamos torná-los parte da nossa rotina diária. O isolamento pode parecer difícil, mas quando guiado por Deus, se transforma em um período de renovação e fortalecimento. Confie no processo. Ele está moldando você para algo muito maior do que pode imaginar.
Use esses momentos de solitude para ajustar suas escolhas de acordo com a vontade de Deus. Esse tempo de separação também nos fortalece para os desafios que enfrentamos. Considere Jesus no jardim do Getsêmani, orando sozinho antes de enfrentar a cruz. Ele buscou força no Pai para suportar a maior provação de sua vida. Da mesma forma, quando nos encontramos em situações difíceis, é em nossa comunhão com Deus que ganhamos coragem e direção. Se você está enfrentando algo hoje, dedique um momento para abrir seu coração a Ele e confiar em sua força. Outro benefício de passar tempo sozinho com Deus é a paz que isso traz. Em um mundo cheio de ansiedade e pressa, a presença de Deus é um refúgio. Experimente começar seu dia lendo Salmo 91 ou simplesmente agradecendo a Deus por mais uma manhã. Esses pequenos atos de comunhão podem transformar a maneira como você encara o restante do dia, trazendo calma e confiança. Passar tempo com Deus não é apenas uma disciplina, é um privilégio, um espaço onde podemos ser honestos, vulneráveis e profundamente amados. Assim como Jesus buscava esse tempo para renovar suas forças e ouvir o Pai, somos convidados a fazer o mesmo. A solitude é frequentemente o cenário onde enfrentamos nossas maiores batalhas espirituais. Antes de iniciar seu ministério público, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde passou 40 dias sendo tentado pelo diabo. Mateus 4, 1 a 11. Esse momento de isolamento não foi um acaso, mas um tempo de preparação. Jesus nos mostra que a solitude pode ser um campo de batalha, mas também uma oportunidade para nos fortalecermos na palavra de Deus e resistirmos às tentações que surgem quando estamos vulneráveis. Uma das ferramentas mais importantes nessa batalha é a armadura espiritual, descrita em Efésios 6:11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Momentos de solitude são perfeitos para colocar essa armadura, meditando na verdade, na justiça e na fé. Se você sente que está sob ataque espiritual, dedique tempo para orar especificamente sobre as áreas onde se sente mais vulnerável. Na solitude, também somos confrontados com nossas fraquezas. Em 2 Coríntios 10:4, Paulo nos lembra: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. Muitas vezes, essas fortalezas estão dentro de nós. Medo, dúvida, orgulho. A solitude é o espaço onde Deus revela essas áreas e nos dá forças para superá-las. Para aplicar isso, envolva-se em uma reflexão sincera em oração. Pergunte a Deus o que precisa mudar em sua vida e confie em sua graça para transformar essas áreas. Assim como Jesus usou a palavra de Deus para vencer as tentações do deserto, devemos aprender a nos firmar nela. Toda a resposta que Jesus deu ao diabo começou com "está escrito". Isso nos ensina que memorizar e meditar nas Escrituras é essencial para vencer batalhas espirituais. Escolha um versículo que ressoe com você e repita-o durante momentos de dificuldade. Essa prática cria uma conexão direta entre sua mente e o poder de Deus. A solitude também é um tempo para fortalecer nossa identidade em Cristo. No deserto, o diabo tentou questionar quem Jesus era, dizendo: "Se és o Filho de Deus". Mateus 4:3. Da mesma forma, o inimigo frequentemente planta dúvidas em nossas mentes sobre quem somos. Mas, ao passarmos tempo com Deus na solitude, somos lembrados de que somos amados, escolhidos e capacitados por Ele. Anote promessas bíblicas sobre sua identidade e declare-as em oração, especialmente quando sentir desânimo. As batalhas espirituais na solitude também nos ensinam a confiar no tempo e na vontade de Deus. Jesus não cedeu à tentação de atalhos para alcançar seu propósito. Ele esperou pelo plano perfeito do Pai. Essa lição nos encoraja a resistir à tentação de agir impulsivamente sob pressão.
Se você está diante de decisões difíceis, use a solitude para buscar discernimento. Ore e peça a Deus que revele sua vontade, mesmo que a resposta leve tempo. A solitude como campo de batalha espiritual nos prepara para a vitória. Assim como Jesus saiu do deserto fortalecido para iniciar seu ministério, nós também podemos sair mais fortes e confiantes em Deus após essas lutas. Cada batalha vencida na solitude é um testemunho do poder de Deus em nossa vida e um lembrete de que nunca estamos sozinhos nesta jornada. A separação, muitas vezes, é o meio que Deus usa para nos chamar de volta ao centro de sua vontade. A história de Jonas no ventre do grande peixe é um exemplo poderoso. Em Jonas 2:1, lemos que ele orou ao Senhor do meio da sua aflição. Isolado e distante de tudo o que conhecia, Jonas encontrou um lugar de arrependimento e reconexão com Deus. Esse tipo de separação nos mostra que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda está disposto a nos ouvir e redirecionar nosso caminho. Separar-se do mundo para buscar arrependimento é um ato de humildade. Em 2 Crônicas 7:14, Deus declara: "Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus." Quando passamos por momentos de isolamento, podemos usá-los para refletir sobre nossas ações e voltar para Deus. Um exercício prático é listar atitudes ou escolhas que precisam se alinhar com os princípios de Deus e orar por força para fazer essas mudanças. Davi também encontrou arrependimento na solitude. Em Salmo 51:10, ele clama: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto." Esse salmo é uma oração honesta e vulnerável, escrita após seu pecado com Batseba. Momentos de separação nos convidam a sermos sinceros com Deus sobre nossas falhas, confiando que Ele é fiel para perdoar. Você pode usar esse salmo como inspiração para suas próprias orações durante tempos de introspecção. O chamado ao arrependimento também traz renovação de propósito. Depois de seu tempo no ventre do peixe, Jonas foi enviado novamente a Nínive, agora com uma compreensão renovada de sua missão. Da mesma forma, quando nos arrependemos, Deus nos dá uma nova visão para a nossa vida. Pense em algo que você sente que precisa deixar para trás. Talvez um hábito, um pensamento ou até um relacionamento. Ao entregar isso a Deus, você cria espaço para que Ele traga algo novo e alinhado com seu plano. A separação para o arrependimento também é uma forma de proteção. Deus deseja nos afastar de tudo o que nos destrói, mas isso exige que reconheçamos nossa necessidade de mudança. Se você sente que está sendo afastado de algo ou alguém, veja isso como uma oportunidade para reavaliar sua caminhada espiritual. Peça a Deus clareza para entender o que precisa ser transformado em sua vida. Esses momentos de separação nos lembram que Deus é misericordioso e deseja restauração, não condenação. Jonas foi salvo do peixe e Davi encontrou paz após seu arrependimento. Isso nos encoraja a não temer o processo de confrontar nossos erros, pois o resultado sempre será a graça de Deus nos trazendo de volta para Ele. O arrependimento não é um ato único, mas um estilo de vida. Sempre haverá algo que podemos entregar a Deus para que Ele nos molde e renove. Esses momentos de separação servem como lembretes constantes de que, não importa onde estejamos, Deus está sempre pronto para nos restaurar e nos guiar de volta ao seu caminho. Elias descobriu a beleza da intimidade com Deus depois de fugir de Jezabel. Ele se viu em profunda solidão e desespero, mas foi nesse momento que ouviu o sussurro suave de Deus. 1 Reis 19, 11 a 12.
Isso nos lembra que muitas vezes é no silêncio da solitude que ouvimos a voz de Deus com mais clareza. Se você está passando por um período de solidão, pergunte-se: o que Deus está tentando me dizer agora? Em vez de apenas falar, use esse tempo para ouvir. A solitude também é um tempo de entrega e vulnerabilidade. Nestes momentos de quietude, somos confrontados com nossas fraquezas e medos, mas é justamente ali que Deus nos encontra. Como Davi, podemos clamar por ajuda e orientação, confiando que Deus não apenas nos ouve, mas também nos responde. Um exercício prático é escrever suas preocupações em um diário espiritual e orar sobre cada uma delas, entregando-as aos cuidados de Deus. Além disso, a solitude nos ensina a confiar mais em Deus do que nas pessoas ao nosso redor. Quando nos sentimos isolados, é um convite para buscar a segurança e o conforto que só Ele pode oferecer. Moisés, Davi e Elias não tiveram escolha a não ser confiar completamente em Deus, e o resultado foi uma fé inabalável. Se você está enfrentando isso, experimente reservar um tempo diário de silêncio, pedindo a Deus que renove sua confiança nele. Esses momentos solitários também são oportunidades para louvor e gratidão. Mesmo em meio às dificuldades, Davi louvava a Deus de todo o coração. Esse tipo de intimidade transforma a solidão em um ato de adoração. Cante, escreva ou simplesmente ore palavras de gratidão, mesmo quando as circunstâncias forem desafiadoras. Deus se alegra quando nos aproximamos dele em espírito e em verdade. A solitude, como um caminho para a intimidade com Deus, é um presente. É um espaço onde somos moldados, fortalecidos e transformados por sua presença. Assim como Davi encontrou refúgio em Deus durante suas noites solitárias, somos convidados a fazer o mesmo, sabendo que esses momentos não estão vazios, mas preenchidos com a presença do Pai. Os tempos de separação, por mais difíceis que sejam, sempre carregam uma promessa de vitória. Jó é um exemplo claro disso. Após suportar perdas devastadoras e um profundo isolamento emocional, ele viu Deus restaurar sua vida abundantemente. Jó 42:10 nos diz que o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando ele orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que possuía antes. Essa história nos lembra que, por mais longa que seja a separação, ela nunca é o fim. Deus tem algo maior reservado para aqueles que confiam nele. José também experimentou a vitória depois de anos de separação e provações. Vendido como escravo e injustamente preso, ele acabou sendo elevado ao cargo de governador do Egito, onde salvou milhares de vidas durante uma grande fome. Gênesis 50:20. Sua história nos ensina que períodos de espera e sofrimento podem ser uma preparação para um propósito maior. Reflita sobre algo que você está enfrentando agora. Pode ser que Deus esteja usando essa situação para moldar você e posicioná-lo para algo extraordinário. Jesus, o maior exemplo de todos, enfrentou a separação da morte, mas triunfou gloriosamente. Sua ressurreição é a maior vitória da história, e ele prometeu compartilhar essa vitória com aqueles que crerem nele. João 16:33. Essa verdade nos dá esperança de que, assim como ele venceu, nós também podemos superar qualquer separação ou desafio, confiando que a glória de Deus será revelada em nossas vidas. No entanto, essas vitórias não vêm sem lições. Jó, José e Jesus demonstram que tempos de separação são períodos de crescimento e fortalecimento espiritual. Isso significa que devemos usar esses momentos para buscar a Deus com mais fervor, dedicando tempo à oração e ao estudo da Bíblia, pedindo que Ele prepare nossos corações para a vitória que está por vir. Outro aspecto fundamental é reconhecer a fidelidade de Deus em todas as circunstâncias. Jó louvou a Deus mesmo em sua dor, e José
permaneceu íntegro em todas as fases de sua jornada. Da mesma forma, somos chamados a louvar a Deus não apenas pelas vitórias, mas também pelo processo. Tente começar seu dia expressando gratidão por algo, não importa o quão pequeno seja. Essa prática transforma sua perspectiva e ajuda a enxergar a mão de Deus em cada detalhe. A vitória após um período de separação não é apenas pessoal, mas também impacta aqueles ao nosso redor. Jó orou por seus amigos e José salvou uma nação inteira. Deus nos chama para usar nossas vitórias para abençoar outras pessoas. Pense em como você pode compartilhar seu testemunho ou ajudar alguém que está passando por uma situação semelhante à que você já enfrentou. Sua história pode ser o encorajamento que essa pessoa precisa para continuar confiando em Deus. A vitória que Deus promete é completa e eterna. Ele não apenas restaura o que foi perdido, mas dá algo ainda maior. Assim como Jó recebeu o dobro de tudo o que possuía e Jesus foi exaltado acima de todo nome, Deus tem uma recompensa para você que excede todas as expectativas. Confie no processo, pois a separação sempre prepara o caminho para uma glória ainda maior. A solitude bíblica não é apenas um conceito espiritual, mas uma prática que pode transformar profundamente nossas vidas. Um dos primeiros passos para isso é entender que a solitude não é isolamento, mas um encontro intencional com Deus. Moisés subiu ao Monte Sinai para ficar a sós com o Senhor, onde recebeu a lei que guiaria Israel. Êxodo 34, 1-2. Isso nos mostra que momentos de solitude são oportunidades para ouvir diretamente a voz de Deus. Uma maneira prática de aplicar isso é estabelecer um espaço em sua casa, mesmo que pequeno, onde você possa buscar Deus em silêncio regularmente. Construir uma rotina de silêncio e introspecção é essencial para experimentar os frutos da solitude. Em meio às distrações da vida moderna, reservar um tempo para meditar na palavra de Deus é uma necessidade espiritual. Salmo 1:2 nos incentiva a meditar na lei do Senhor dia e noite. Comece com algo simples, como escolher um versículo por dia e refletir sobre ele por 10 minutos. Esse hábito cria uma conexão diária com Deus, que renova a mente e fortalece o espírito. A solitude também nos ensina a ver desafios como oportunidades divinas. Quando enfrentamos dificuldades, nossa tendência é buscar respostas imediatas, mas Deus muitas vezes nos chama a esperar nele. Isaías 40:31 nos lembra: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Use momentos de incerteza para aprofundar sua confiança em Deus. Um exercício prático é anotar suas preocupações em um diário, entregá-las em oração e revisitar essas anotações para ver como Deus respondeu. Além disso, a solitude nos ensina a silenciar a mente. Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários para orar. Lucas 5:16. Ele nos mostra que a solitude é um espaço para acalmar nossos pensamentos e ouvir a voz de Deus. Tente passar 5 minutos em silêncio antes de orar, respirando profundamente e pedindo ao Espírito Santo para guiar sua mente. Essa prática pode trazer clareza e paz em momentos de confusão. Agora que você entende o propósito por trás da solidão que Deus permite em sua vida, como aplicar o que aprendeu? Pense nos momentos em que se sentiu isolado. Poderiam ter sido convites para confiar mais em Deus e menos no mundo. Ele te chama a usar essas estações para crescer, ouvir sua voz e renovar sua fé. Ele não quer te deixar sozinho, mas sim transformar você. O que você está disposto a mudar a partir de hoje? Poderia começar separando um tempo diário para estar a sós com Deus. Ou talvez seja a hora de enxergar o que parece um deserto como um lugar de revelação divina. Seja qual for o seu próximo passo, lembre-se, Deus está com você em cada momento de silêncio, moldando e preparando você para algo extraordinário.